presença é meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declarei. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Aleluia! Abençoa, Espírito Santo. Abençoa, Pai, essa pessoa, Senhor, que está, meu Deus, do outro lado, Papai, ouvindo, meu Deus, e vendo, Papai, esta pregação. Fala com o Teu povo, Senhor. Fala comigo também, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Espírito Santo. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, Meu lugar secreto, só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Aleluia. sim, Senhor. É o
meu prazer. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos abundantemente, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Que Deus abençoe essa noite, né? O momento que você estiver ouvindo essa pregação, esse vídeo, né? E eu creio que o Espírito Santo vai falar com você, vai falar comigo, né? É uma palavra do coração de Deus, que vai ao seu coração e que vem ao meu coração, né? A palavra do Senhor, ela é um martelo, né? Está escrito que ela esmiuça a pedra e ao mesmo tempo ela é a espada do Espírito Santo. Nós vivemos uma guerra espiritual e a nossa luta, queridos, não é contra a carne, não é contra o sangue, né? A nossa luta são contra as potestades, principados e dominadores deste mundo tenebroso, né? Muitos são aqueles que lutam contra o seu vizinho, contra o seu marido, contra a sua esposa, contra o seu filho, mas não é assim que a palavra do Senhor, que o manual de Deus nos diz para poder fazer. A palavra diz que nós temos que visar o mal que está usando a pessoa. Por exemplo, de repente você está sendo perseguido ou perseguida, ou você tem um vizinho ou alguém que está perturbando sua vida, mas a pessoa em si, você tem que amar a pessoa. Ah, missionário, mas essa pessoa me faz tanto mal. A palavra do Senhor diz que tudo que Deus fez é bom. Amém? Tudo que Deus fez é bom. Lá em Gênesis, Deus, Ele fez o homem, fez a mulher, fez tudo, e Ele viu que tudo era bom, né? Mas Satanás se aproveita para tirar proveito da situação, né? Das pessoas, e acabam as pessoas perseguindo a gente, ou falando mal, ou fazendo coisas que não agradam a gente, mas não devemos revidar com a pessoa, e sim orar, repreender todo o mal no nome de Jesus. Amém, querido? Vamos falar aqui sobre um assunto concernente à pessoa que ela tem sede de Deus, né? Muitas são as canções que se cantam, que nós temos que ter sede de Deus, né? Assim como a corça anseia as águas, né? Assim também eu anseio também a água que é Jesus, né? E é certo que nós devemos ter sede de Deus, né? Olha só o que diz a palavra do Senhor aqui, né? Mas vamos fundo a palavra, que eu creio que o Espírito Santo, ele vai revelar mais profundamente o que a palavra do Senhor diz, né? Aqui no livro de João, queridos, no livro de João, no Evangelho de João, né? Passa Mateus, Marcos, Lucas e João, no Novo Testamento, no versículo 4, fala sobre a mulher de Samaria, ou a mulher samaritana, né? Ela ia praticamente todo dia pegar água no poço, né? Para poder levar para os gados, né? Para as criações. E nesse momento ela foi até o poço, né? E se deparou com Jesus ali, né? Ou melhor, Jesus se deparou com ela, né? Olha só, diz assim, ó. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, versículo 2. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, né? Versículo 3. Deixou a Judéia e foi a outra vez para a Galileia, né? Versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria, né? Então Jesus, ele tinha que ir para a Galileia. Mas a palavra do Senhor diz que era necessário ele passar por Samaria. E a palavra do Senhor diz que o povo samaritano não se dava com o povo judeu. E nem o povo judeu se dava com o povo samaritano, né? É como hoje vemos por aí, guerras, né? Israel contra Hezbollah, e assim por diante, né? É mais ou menos isso aí. No versículo 4 diz assim, ó. E era-lhe necessário passar por Samaria. Versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria,
chamada Sicar, junto da herdade, né, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, né? Então, amados, Jesus, ele, né, no caminho da Galileia, era o caminho, ele tinha que passar por Samaria, e segundo a palavra do Senhor, Jesus, ele se deparou com uma fonte, né? E ele estava cansado da viagem, não estava cansado. Jesus era aqui na terra, amados, ele é que nem eu, você, ele era de carne e osso, né? Jesus era homem Deus e Deus homem ao mesmo tempo, né? Todo o sentimento que nós sentimos, né? As nossas necessidades, todas, Jesus também teve, né? Ele deixou a sua glória lá na eternidade, entrou no ventre, né, da Virgem Maria, no caso ali, um processo de um milagre, né? Por isso que ele é chamado Filho de Deus, né? E nasceu entre nós, né? Amém, queridos? E a palavra do Senhor diz assim, ó, que ele estava, ó, no versículo 5, foi para uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Versículo 6, estava ali a fonte de Jacó, né? Jesus, pois cansado de caminho, assentou-se junto da fonte, era isso quase a hora sexta, né? Versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Versículo 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, né? Ele parou ali no poço ali, né? E a mulher, no caso, olha só, versículo 7, veio a mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Versículo 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, né? Então a mulher, ela foi buscar água para os seus gados, né, naquele tempo, né? E Jesus, vendo ela pegar água, né, já conhecendo ela, porque Jesus, sendo Deus, já sabia o que iria acontecer, as palavras que ele iria falar, já sabia a vida dela, né, queridos? Porque Jesus, ele é onisciente, né? Ele sabe de todas as coisas. Então, amados, ele pediu para a mulher, mulher, dá-me de beber. E os discípulos que estavam com Jesus tinham ido à cidade para comprar pão. Eles estavam cansados da viagem, né? Naquele momento, naquele lugar quente, né? Que, vamos supor, não tinha uma árvore perto ali. E Jesus sentou ali no poço ali, a mulher veio, foi tirar água ali, né? Mas tudo já, o Senhor Jesus já sabendo o que se passava na vida daquela mulher. Mesmo assim é hoje, querido. Jesus sabe o que se passa na sua vida. Ele sabe, antes de você falar para ele, ele sabe o que você passa. Mas ele quer que você fale para ele. Ele quer que você cumpra a palavra dele. Ele quer que você execute a palavra do Senhor, né? Mas ele sabe o que você tem necessidade, o seu problema. Se você tem um problema no seu casamento, né? Como essa mulher, daqui a pouco nós vamos ver. Se você tem um problema na sua vida sentimental, na sua saúde, na sua vida financeira, Jesus, ele já sabe, né? E ele se deparou com aquela mulher naquele poço. Amém? Ele se deparou com aquela mulher. Aquela mulher teve um encontro com Jesus. E Jesus teve um encontro com aquela mulher. Olha só, né, o que aconteceu. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam, olha só, eles não se comunicavam com os samaritanos. Versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhes, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha só, queridos, olha só, a mulher disse ao Senhor, como você, sendo judeu, você pede de beber a mim, que sou samaritana, e ainda por cima, uma mulher? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Havia uma rixa ali. Mas Jesus, mesmo assim,
disse a ela aqui no versículo 10. Olha só, pode ler na sua Bíblia. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Versículo 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Olha só a palavra. Jesus, no versículo 13, disse-lhe, respondeu, e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der de beber, nele, toda a água que eu lhe der de beber, será nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Olha só que palavra gloriosa, né? A mulher disse ao Senhor Jesus: tu és maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço e deu para nós beber desta água. E Jesus, reiterando a palavra dela, e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas a água que eu lhe der de beber nunca mais terá sede. E essa água vai fazer de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Então, amados, o que eu estou querendo dizer com essa palavra, né? O que o Espírito Santo, melhor dizendo, né, quer dizer com essa palavra, né? Que nós, queridos, nós não podemos viver com sede de Deus, né? Por quê? Nós temos que ter sede de Deus, mas nós temos que tomar da água que o Senhor Jesus disse àquela mulher. A água que a gente nunca mais vamos ter sede, né? Essa água ela vai fluir dentro de nós, a vida, né? E vai gerar o que? A vida eterna dentro do nosso coração. Amém, queridos? Quando o nosso corpo humano já é cientificamente comprovado, está pedindo água, é sinal que o nosso corpo já está no limite. Amém? Quando a gente sente sede de Deus, quando a gente está com sede todos os dias, é sinal que o nosso espírito está no limite e precisamos saciar esta sede. E disse Jesus para aquela mulher: mulher, a água que eu lhe der, você vai voltar a ter sede, mas a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Por quê? Porque essa água vai fluir em você, vai jorrar como uma fonte, vai transbordar para a vida eterna. E você nunca mais vai ter sede. Amém, queridos? Amém? Então, queridos, se você é uma pessoa de Deus, ou se você está com sede do Senhor Jesus, do Espírito Santo, sede de Deus, então, queridos, busque esta água, né? Porque a água natural, ela mata a sede momentânea, mata a sede do nosso corpo. Mas a água espiritual, que é a palavra do Senhor, que é o Espírito Santo, que é a vida eterna, ela vai estar dentro de você. Amém, queridos? E como diz aquela parábola das 5 virgens nécias e 5 prudentes, né? As nécias, elas tinham as lâmpadas e tinha o azeite. Mas o azeite era pouco, era só para aquele momento. Porém, as virgens prudentes, elas tinham o quê? Elas tinham o azeite para as lâmpadas, mas elas tinham mais azeite ainda para que, se porventura as lâmpadas começassem a se apagar, quando o noivo viesse, elas teriam o quê? Elas teriam mais azeite para colocar na candeia e para que a lâmpada não se apagasse. É a mesma coisa a gente, queridos. Nós temos que ter sempre a água da vida jorrando dentro da gente. Amém? Assim como o corpo, quando está com sede, é que está no limite, né? É que está sedento de tomar água, assim também é na vida espiritual. E aquela mulher, ela estava passando por muitos problemas, né? Ela não falou para Jesus, mas o Senhor Jesus disse para ela, aqui no versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la.
16, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Versículo 17, a mulher respondeu e disse-lhe, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Versículo 18, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Versículo 19, disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Versículo 20, nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crede-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 22 e versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que se os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Versículo 24, Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Amém, queridos? Olha só que no versículo 15, a mulher diz, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, e não venha que tirar. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Olha só que aquela mulher, ela estava tão sedenta, tão vazia, que ela disse ao Senhor Jesus, olha, dá-me sempre dessa água, porque estou cansada, em outras palavras, de vir aqui, todo dia eu tenho que vir aqui pegar, né? Então me dá dessa água, porque eu preciso beber essa água para nunca mais eu ter sede. Mas o Senhor Jesus, conhecendo a vida dela, disse, vai lá, no versículo 16, olha só, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Jesus estava provando aquela mulher, ele sabia que aquela mulher, ela estava em adultério, né? Ela teve 5 maridos, ela tinha um problema sentimental, um vazio dentro dela, né? Então ela precisava da água da vida, da água que Jesus ia dar para ela, para nela jorrar essa água e ela matar sua sede, né? E transbordar, né? De água da vida dentro dela. Ela ia ser uma fonte, como disse Jesus, a água que eu lhe der vai virar em você uma fonte que vai transbordar, né? Eu creio que todo mundo já viu aquela fonte que não para de jogar água, né? Para cima e para baixo. Então a fonte nunca tem sede. Quem tem Jesus dentro de si não vive com sede, né? Porque quem vive com sede está no deserto, né? E quando a gente está no deserto, querido, o que a gente procura? A água. Amém? Quando a gente está no deserto, a gente procura água. Enquanto a gente não achar água, a gente mantém uma sede dentro de nós. E o nosso corpo, ele vai se deteriorando, ele vai necessitando da água. Mas no deserto, quando a gente encontra a água, então a nossa sede ali é saciada, né? Amém, querido? E tem gente que só vive só no deserto, né? Mas o deserto nunca acaba, nunca encontra água. Passa o deserto, passa dia, passa ano, passa mês, passa 5 anos, 10 anos e o deserto sempre na vida dela. Ela sempre está com sede de Jesus. Amém? E Jesus está dizendo a você hoje, a água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede, porque essa água, ela vai entrar em você, ela vai mudar a sua vida, ela vai transformar você, ela vai jorrar em você, e você vai ser uma fonte. Aonde você estiver, além de você ter a água, estar saciada com a água, ou saciado com a água da vida, que é Jesus, você vai transbordar e você vai matar a sede, olha só, você vai matar a sede de outras pessoas, queridos, que você vai visitar, que estão em volta de você. A sede da sua casa, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Por quê? Jesus, ele vai te dar a água. Ele disse que ele é a água da vida. Ele disse assim, olha só, aquele que tiver sede, venha a mim e beba, queridos. Amém? É normal que a gente tenha sede de Deus, mas nós temos que se aprofundar nas águas para que essa sede venha a ser saciada. E mais, quanto mais água a gente tem, mais água a fonte vai jorrar dentro da gente. Amém, querido?
E aqui no versículo 17, a mulher disse assim, a mulher respondeu e disse-lhe, não tenho marido, disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, versículo 18, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Versículo 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Olha a vida daquela mulher. Ela teve 5 maridos, e eu conheço muita gente, queridos, que tem problema sentimental, que casa, não consegue ficar casado ou casada, não permanece com o seu casamento. Há uma maldição ali, naquela vida, né? Há espíritos enganadores que atuam na vida sentimental daquela pessoa. É o caso dessa mulher. Ela teve 5 maridos, então quer dizer, os 5 maridos que ela teve, ela não conseguiu conviver, então ela arrumou um que não era o marido dela. E quantas pessoas, quantas mulheres hoje, quantos homens também não estão assim? Amém? Casam, não conseguem permanecer com a sua esposa ou com o seu marido. Porém, quando arruma um amante ou uma amante, aí fica muito tempo ali convivendo. Por quê? Porque algo espiritual está acontecendo na vida daquela mulher. Mas quando Jesus chegou e teve um encontro com aquela mulher, e aquela mulher teve um encontro com o Senhor Jesus, quando ele deu a água da vida para ela, logo mais nós vamos ver que aquela mulher, ela já saiu pregando, porque ela foi lá para a cidade, dizendo, olha, encontrei o Messias, encontrei um homem que conhece totalmente a minha vida, que era o Senhor Jesus, né? E olha só aqui no versículo 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Versículo 20, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Versículo 21, disse-lhe Jesus, mulher, crede que vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 22, vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Olha só que antigamente o povo adorava a Deus somente em Jerusalém. Quando o Senhor Jesus, ele ressuscitou, morreu por nós, ele abriu o leque. Amém, queridos? Então, para nós sermos adoradores do Senhor, não precisa a gente adorar somente na igreja, somente em casa, mas em todo lugar, Deus ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então você pode adorar a Deus em qualquer lugar, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, né? Com a sua família, no seu pensamento, porque Deus, querido, ele procura adoradores. Não é nós que procuramos a Deus para adorar. Deus procura adoradores porque o ser humano, queridos, ele é um ser adorador por natureza. Ele tem que adorar algo, né? E a verdadeira adoração é somente em Deus, é somente em Jesus e nada além disso. Não devemos adorar nada além de Deus. Nem nosso marido, nem nossa esposa, nem nossos filhos, nem nosso carro, nem nosso dinheiro, nem nossa vida, nada. Adorar somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Amém? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade para selar aquela pessoa e por dentro dela a fonte da água da vida. Jesus disse, torno a dizer, aquele que tiver sede, venha a mim e beba de graça da fonte da água da vida. E Jesus disse àquela mulher, mulher, a água que você beber, essa água que você beber, você vai tornar a ter sede. E quem beber, tornará a ter sede. Mas a água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Amém, querido? Ah, missionário, mas o que é a sede? A sede, querido, é quando você não tem a água da vida dentro de você. Que você anda triste, abatido, desanimado, descrente de tudo, não crê mais em Deus, né? Não crê mais na sua própria vida, não crê mais no seu casamento, não consegue amar a sua esposa, não consegue amar o seu marido, não consegue amar Deus. Então, querido, a gente passa a ser vivos mortos, ou seja, zumbis espiritualmente falando, né? Porque não é apenas aqueles que usam drogas
que nós temos como zumbis. Mas a pessoa sem Deus também, ela tem uma falsa alegria. Ela vive momentos alegres, mas na verdade ela anda triste dentro de si, né? Ela se encontra depressiva, não dorme de noite. Então falta o que dentro dela? Falta a água da vida. Ela tem sede. Quando o nosso corpo ele necessita de água, a garganta seca, a boca seca, né? O nosso corpo vai necessitando de água, né? Quando eu fiquei internado lá no hospital, lá na UTI, eu fiquei proibido de tomar água. Pensa bem numa coisa terrível, é a pessoa com sede. É pior do que a fome. Naquele momento, se eu tivesse um prato de comida e um copo de água para me beber, e eu tivesse com fome de comida, eu preferia beber a água. Porque a água, a sede é pior do que a fome, querido. Ainda mais a sede de Jesus. Então, amados, não devemos todo dia estar com sede de Deus. E sim, saciar, mas não saciar para não buscar mais a água. É cada vez mais, nós temos que se transformar numa fonte. E adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém, querido? Porque Deus conhece o seu coração. A palavra do Senhor diz: muitos me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Então muitos falam: eu amo a Deus, eu adoro a Deus, Deus é tudo para mim, mas no final da conta é só da boca para fora. Mas o coração está longe de Deus. E Deus procura. Amém, queridos? Deus, ele procura. Ah, missionário, mas como assim ele procura? Ele olha e ele procura, porque Deus se alimenta, espiritualmente falando, do quê? Da sua adoração. Amém, queridos? É por isso, queridos, que Satanás ele tem raiva de você. É por isso que o diabo tem raiva de mim, porque Deus te fez a mim, fez a você, e pôs no lugar de Satanás. Porque o diabo, Lúcifer, quando antes da queda, ele era um anjo, ele adorava a Deus. E ele perdeu essa essência de adorar. Agora ele quer ser adorado, né? Ele quer ser adorado. Ele sabe que nunca vai poder ser igual a Deus, então ele quer ser adorado. Então Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, mas não somente com as palavras, né? Tudo que a gente faz para o Senhor Jesus, tudo que a gente faz para Deus é uma adoração. Quando eu vou à igreja, né? Quando eu amo o meu próximo, quando eu faço bem, né? Eu estou adorando a Deus. As pessoas vão ver isso em mim e em você e vão dar glória a Deus. E vão falar: olha só, aquele homem, aquela mulher mudou, né? O que será que ele tem? Aí eles vão ver que você tem algo diferente, onde você vai falar: eu tenho Jesus no coração. E esse Jesus que me ama, também ele ama você. Aí você vai passar a dar glória a Deus. E quando você chegar na igreja, quando você oferta, quando você dizima, quando você evangeliza, quando você ora, você jejua, quando você faz um sacrifício a andar na palavra do Senhor, você está adorando a Deus. Amém? Aí a sede não vai acometer a sua vida, né? Porque se começar a querer dar sede, você já vai na água, na palavra, você já lê a palavra, você já ora, você já busca, então você passa o quê? A jorrar a fonte da água da vida, e você vai sair do deserto, você vai encontrar água, e Jesus vai dizer para você: olha só, a água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede, queridos. Amém? Amém, queridos? Então, é essa mensagem que o Espírito Santo está passando para você. Amém, queridos? A água que você beber, ou que as pessoas beberem, ele disse à mulher, voltará a ter sede. Quer ver um exemplo? A pessoa ela está sem Jesus, ela vai, por exemplo, ela quer saciar sua sede nas festas, na balada, na prostituição, no amante, na bebedeira. É a água que ela bebe, mas voltará a ter sede. Voltará a ter sede. Mas como assim, missionário? Porque a pessoa ela está com um amante, na hora tá bom ali. Depois, quando ela saiu dali, ela vai voltar a ter sede. Vontade de novo de estar com aquele amante. E assim Satanás prende a pessoa. Quando ela bebe, ou quando ela faz coisas de errado, vai nas baladas, ela está gritando, bebendo, chegando palavrão, e aparentemente ela está bebendo uma certa água. Mas aquela alegria, aquele momento passa. Porém, quando ela bebe da fonte da água da vida que Jesus dá, ela não precisa beber, ela não precisa de amante, ela não precisa de balada,
ela não precisa de nada. Ela pode se divertir, ser feliz com Jesus no coração. Amém, queridos? Ela pode ser casada ou casado e ser feliz. Ela pode ser solteira ou solteira ser feliz. Ela pode adquirir um casamento, né? Tudo diante da palavra do Senhor. Mas, preste bem atenção. Jesus disse, a água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Ao contrário, ela vai entrar dentro de você, vai jorrar para a vida eterna, você vai ser uma fonte. E quem tiver sede dessa água, você vai falar, pode vir aqui, que aqui tem a água da vida. Eu vou falar de Jesus para você e você vai ver como que a sua vida vai mudar. Amém, queridos? Eu particularmente, eu passei muito tempo com sede de Deus, né? Eu, por exemplo, me afastei do Senhor Jesus e passei a ter sede. Todo dia eu tinha sede de Deus. Todo dia eu tinha sede, mas eu não conseguia saciar a minha sede. Amém, queridos? Aí eu ia para as baladas, ia nas madrugadas, saía, eu e minha esposa para um lado e para o outro, procurando, né, matar a minha sede, mas não conseguia. Eu só tomava um goletinho de água e daqui a pouco estava com sede de novo. Mas, quando eu retornei, assim como o filho pródigo, Jesus me deu a água. Ele falou assim, olha, meu querido filho Fábio e minha querida filha Silvana, eu vou te dar a água para vocês beber e vocês nunca mais vão ter sede. A água que eu der para vocês vai alimentar vocês, vai saciar a sede de vocês para a vida eterna. Amém? Amém, queridos? Então guarde no seu coração essa palavra. Pode ler na sua casa. O Evangelho de João, no versículo 4, no capítulo 4 em diante, a mulher de Samaria ou a mulher samaritana. Jesus solucionou o caso dela. Ela era vazia, ela tinha problema no casamento, teve 5 maridos, porém aquele que ela estava não era o marido dela. E Jesus sabia que ela estava com esse amante, estava sendo amante daquele homem, que aquele homem não era o marido dela, né? Amém? E ela tinha sede todo dia, espiritualmente falando, porque ela saciava a sede naquele momento, mas depois vinha novamente a sede e assim por diante, ela estava presa naquilo ali. Amém? Jesus foi lá e libertou. E lá na frente aquela mulher saiu pregando a palavra, saiu falando de Jesus. Jesus já mudou completamente a vida da pessoa. Amém? Não demora muito. Quando você de coração, você vai à igreja, você faz um propósito com Deus, você entrega a sua vida a Jesus de coração, você é sincero com Ele, você fala para Ele, Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Você fala para Deus, você confessa os seus pecados, os seus erros, pede perdão a Deus e decide mudar de vida, a água entra no seu interior e vira uma fonte e todos vão ver você e vão se admirar do que Deus, o que Jesus faz na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço. Vamos fazer uma oração para encerrar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, Senhor. Pai querido e amado, que essa pessoa, Senhor, que se encontra do outro lado, meu Pai, ouvindo e vendo, meu Deus, esta pregação e esta oração, Pai amado, que a água do Senhor, meu Pai, possa penetrar e compenetrar, meu Pai, na vida dessa pessoa, meu Pai. E que ela, meu Deus, venha e possa estar saciada, meu Deus, com a água da vida. Diga para ela, meu Pai, e diga para mim, a água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nos mostra, meu Pai, a água no deserto, para que, meu Pai, possamos ir até lá e saciar a sede e venhamos a ser uma fonte transbordante em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.